Fala pessoal, bem-vindos para mais uma aula. Nessa a gente vai estudar as operações de crédito bancário, tal como aparece no edital de vocês. O detalhe, tá, é que aqui é só uma contextualização geral, porque depois a gente vai se aprofundar em linhas específicas, tá? Por exemplo, quando a gente falar de descontos, a gente vai ver descontos de duplicatas, notas promissórias e cheques pré-datados. Quando a gente falar em financiamento, a gente vai ver o CDC. Quando a gente falar em empréstimo, a gente vai ver o empréstimo pessoal. Então aqui é só uma contextualização geral para cobrir o que aparece no edital, mas ao longo das próximas aulas a gente se aprofunda em cada uma dessas linhas que são cobradas no edital. O crédito bancário, falando sobre operações de crédito bancário. O crédito bancário ele desempenha um papel importante na economia, facilitando o consumo, investimento e a gestão de fluxo de caixa, tanto para indivíduos quanto para empresas. Vamos só explicar cada um desses pontos, tá? Primeiro, facilitando o consumo, né? Por exemplo, tem aqui uma pessoa, né, que hoje ela tem, por exemplo, R$500 e ela quer comprar, não sei, quer comprar um curso para estudar para concurso. E esse curso que ela quer comprar, né, custa R$2.000. Bom, olha só, se ela tem só 500 hoje e ela precisa de 2.000, quanto tempo ela ia ter que esperar para conseguir juntar até os R$2.000 e conseguir comprar o curso dela? Não sei, depende de quanto que ela conseguiria guardar por mês. Se ela guardasse R$100 por mês, ia levar um tempo, né, até ela conseguir os 2.000. Então o que essa pessoa pode fazer? Ela pode ir até uma instituição financeira e pegar o que está faltando, esses R$1.500. Facilitou o consumo porque ela consegue hoje comprar algo que ela teria que esperar, não sei, 1 ano, 2 anos, né? Então facilita o consumo. E o investimento? Aí a gente olha para uma empresa, né? A empresa ela quer comprar lá, não sei, uma máquina, né? Vamos pensar que essa empresa aí fabrica móveis, por exemplo. Ela vai comprar uma máquina que vai permitir ali a automação de alguns processos e ela vai conseguir produzir mais. Só que hoje essa máquina ela custa R$80.000. E a empresa ela só tem disponível hoje 20.000. Ela teria que continuar trabalhando até que fosse possível ela comprar essa máquina de 80.000. Mas se ela for até uma instituição financeira, né, ela consegue pegar esses 60.000 e já começar a trabalhar com a máquina de 80.000. É um investimento que foi feito. E gestão de fluxo de caixa, tanto para indivíduos quanto para empresas. Então, por exemplo, se um cliente ele tem um cheque pré-datado, né, vamos supor aí no valor de R$500 para daqui 2 meses, e ele não quer esperar esses 2 meses para receber, Renan, cheque é uma ordem de pagamento à vista, ele pode ir lá descontar a qualquer momento. Pode, né? Mas aí ele vai quebrar o acordo comercial que foi feito com a pessoa que entregou o cheque. Então o que ele pode fazer? Ele pode ir até uma instituição financeira e fazer o desconto desse cheque. E aí ele vai ter uma melhor gestão do fluxo de caixa dele, porque já vai estar entrando esses R$500. Não se trata de um empréstimo, é um desconto, tá? E se a gente estiver falando em relação a uma empresa, a ideia é a mesma. Daí pode ser uma duplicata, por exemplo, que ela tenha. Também vai poder fazer aí o adiantamento. Perfeito, tá? O desconto. Então, a gente explicou aqui e são exemplos de operações de crédito bancário. Empréstimos, descontos, financiamentos e adiantamentos. Falando sobre empréstimos, uma quantia de dinheiro emprestada pelo banco a um cliente, com a promessa de pagamento futuro acrescido de juros dentro de um prazo definido. Quando a gente fala de empréstimo, né, geralmente a gente confunde empréstimo e financiamento. Quando a gente fala de empréstimo, tá? Nessa situação aqui, ele pode ser utilizado para qualquer fim. Ele não é vinculado a um bem. Então, esse empréstimo ele pode ser de curto, médio ou longo prazo. Ele tem taxas de juros fixas ou variáveis, né? Pode ser, por exemplo, uma taxa que é cobrada da instituição financeira de 1,8% ao mês, ou pode ser variáveis, né? Pode ser, por exemplo, 1,5% mais taxa referencial. Então, pode ser aí de diferentes formas. Além disso, ele é utilizado para uma variedade de propósitos, a depender da necessidade do cliente. Então, se o cliente, por exemplo, ele quer para comprar o curso, né, que a gente tinha colocado aqui, ele pode pegar um empréstimo para isso. Ele não está fazendo a vinculação do bem que ele está tentando comprar, diferente de um financiamento que a gente já vai ver lá. Descontos. Uma operação de crédito onde o banco antecipa o valor de títulos de crédito, como duplicatos ou cheques, para um cliente, descontando uma taxa pela antecipação. Então, funciona assim, é o exemplo que eu coloquei do cheque pré-datado, tá? A gente tem os R$500 lá, aí ele tá para daqui 2 meses e a pessoa, ela não quer esperar esses 2 meses. Ela vai até uma instituição financeira, a instituição financeira ela vai cobrar uma taxa de desconto e vamos supor aí que o cliente vai levar R$480 hoje, ao invés de ter que esperar 2 meses para receber R$500. Então, os descontos
eles facilitam o fluxo de caixa das empresas, permitindo-lhes receberem imediatamente o valor de vendas a prazo, né, se for duplicados. A taxa de desconto reflete o custo da operação e o risco associado. Quanto maior a taxa de desconto, maior o risco associado para a instituição financeira que está fazendo esse desconto, porque daí a responsabilidade de cobrar vai ser da instituição financeira em relação ao devedor original. A gente vai ver isso, tá? Quando a gente estudar especificamente descontos. Comum no financiamento de capital de giro para a empresa. Então, aquele capital que a empresa precisa para manter a sua rotina diária de trabalho, como pagamento de funcionários, compra de estoque, matéria-prima. Então, o desconto ele é muito utilizado isso para capital de giro da empresa. Financiamentos. Crédito destinado à compra de bens ou serviços específicos, com pagamento parcelado ao longo do tempo. Então, por exemplo, eu quero fazer um CDC, que é um crédito direto ao consumidor, veículos. Né? Vou fazer aí de 40 mil reais. O carro que eu quero comprar, ele custa 50 mil, né? O restante eu dei de entrada. E agora, esse carro de 50 mil, ele fica em alienação fiduciária, ele fica como garantia da operação. Porque daí, se eu não pagar essas prestações ao longo do tempo, a instituição financeira ela está com a propriedade do veículo e ela vai poder, então, tomar esse veículo, executar essa garantia para receber os valores que faltam. Então, crédito destinado a compras de bens ou serviços específicos, carro, né? Um exemplo aí mais fácil, moto, caminhão, né? Tudo que seja casa, apartamento, tudo que seja um bem e geralmente associado à aquisição de bens de alto valor, como imóveis e veículos. Prazos de pagamento podem se estender por vários anos, principalmente quando a gente fala de imóvel, é comum aí que se financie por 25, 30, 35 anos. As condições, como taxa de juros e prazo, são definidas conforme o propósito de financiamento e o perfil do tomador, né? Quanto maior o risco do cliente, maiores são as taxas de juros. E além disso, propósito de financiamento, né? Se vai, por exemplo, pegar um imóvel, a tendência é que a taxa de juros seja menor. Se for um veículo, é um pouquinho maior. E adiantamentos, está um pouquinho diferente do desconto. Funciona assim: adiantamentos de fundos pelo cliente, aliás, pelo banco ao cliente, baseado em recebíveis futuros ou na promessa de depósito. Tá? Aqui a gente não está descontando um título do cliente, como uma nota promissória, uma duplicata ou então um cheque pré-datado. Aqui a gente está fazendo o adiantamento de fundos com base no que esse cliente vai receber futuramente, tá? Ou com uma promessa de depósito que ele vai receber. Utilizado por empresas para cobrir despesas operacionais imediatas, o valor é geralmente liquidado em curto prazo, assim que os recebíveis são concretizados ou o depósito prometido é realizado. Taxas de juros ou custos são aplicados com base no período de antecipação e no risco. Daí eu só trouxe um exemplo aqui para a gente entender como é que funciona, por exemplo, o adiantamento de contrato de câmbio, tá? Então, um exemplo bem simples, tá? Deixando algumas coisas de lado aqui importantes, porque não vem ao caso estudar nesse momento, especificamente, o ACC. Mas só para a gente entender. Uma empresa brasileira ela fechou um contrato de venda de café para um comprador na Alemanha. O pagamento dessa venda, no valor de 100 mil dólares, é esperado para daqui 90 dias após o embarque do produto. Então, notem que a empresa brasileira ela fechou um contrato onde ela vai receber 100 mil dólares, só que só daqui 90 dias. Aí o que ela pode fazer, tá? Ela pode fazer o adiantamento desses valores a receber em reais, inclusive, né? Porque ela vai receber em dólares, mas ela pode receber em reais fazendo o adiantamento em uma instituição financeira. Daí o que vai ter? Vai ter o contrato de venda, que a empresa vai ter que apresentar ao banco, e, além disso, outros documentos necessários, como a fatura comercial e o conhecimento do embarque, demonstrando a existência da venda e os termos de pagamento. Então, percebam que ela não está fazendo desconto de um título, né? Ela está apresentando toda essa documentação dos recebíveis, ou nesse caso, do recebível que ela tem para receber no futuro. Aí o banco ele vai analisar a documentação, ele avalia o risco da operação, considerando a solidez do comprador internacional e a confiabilidade da empresa. O comprador internacional, tá? É aquele da Alemanha. Aí, né, uma vez aprovado, o banco ele antecipa uma parte significativa do valor a ser recebido pelo contrato de exportação, descontado uma taxa pelo adiantamento. Então, suponha que o banco ele adiante 90% do valor do contrato, totalizando aí 90 mil dólares, que ele vai pagar em reais. E aí a gente tem o recebimento e liquidação. Quando a empresa recebe o pagamento do comprador, né, após 90 dias, aqui não passa aquela responsabilidade para a instituição financeira fazer a cobrança do devedor, aqui, né, é a empresa que recebe o pagamento do comprador,
Esse valor é direcionado ao banco para liquidar o adiantamento. Se o pagamento total for recebido, a empresa então recebe os 10% restantes, que são aqueles 10 mil dólares, menos o que foi cobrado do juros de taxas e juros acordados. Então, um exemplo simples, tá? Tem mais detalhes aí sobre a CC, mas só para a gente entender então um pouquinho da diferença em relação a um desconto, aonde a gente está descontando um título, seja ele uma nota promissória, uma duplicata, um cheque pré-datado. Tá? Pessoal, como eu falei, essa parte aqui é só uma contextualização geral. Depois a gente vai estudar exatamente o que cobra no edital sobre cada um desses temas. Então, não tem uma questão em específico sobre isso, mas dentro dessas especificidades que o edital cobra em relação a empréstimo, desconto e financiamento, aí a gente vai ter questões para isso, tá bom? Até mais!